Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito bacana, né? Que é o Danilo, né? Danilo, ele vai conhecer o Danilo recentemente num grupo de network aqui de Campinas. Ele é aqui da nossa região, né? Para quem está me assistindo aqui e também é de Campinas. E no grupo Campinas Sharks, né? Que é um grupo de network aqui da região. De tanto eu ver aí conteúdos dele, né? Leio inclusive os conteúdos que ele escreve, convidei ele para estar batendo esse papo aqui com a gente sobre growth, sobre crescimento, enfim, tudo coisas aí que certamente serão assim de grande impacto para você que é da área do marketing ou para você que é dono de um negócio e você quer escalar esse negócio, quer fazer crescer esse negócio. Então, eu quero passar agora a palavra para o Danilo, para ele se apresentar. Ele vai contar um pouquinho sobre o que ele faz, qual que é o projeto atual dele, tá? E aí, então, a gente vai continuar essa apresentação aí até o final, falando um pouco sobre esse tema que nos inspira bastante. Então, por favor, Danilo, se apresente aí para a galera. Obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado por permitir eu compartilhar aí para o seu público, né? Vamos conversar, vamos bater um papo sobre growth, sobre crescimento de empresas. É tão importante, né? Um tema que tantas empresas boas no Brasil que eu vejo que poderiam ganhar um mercado global, poderiam estar vendendo para muitas pessoas, está crescendo mais do que poderia, né? E eu acho que compartilhar conteúdos como esse aqui é importante, né, para despertar esses empresários que já têm um certo sucesso, né, e poder crescer os negócios e assim gerar renda, poder contratar mais pessoas, melhorar o país, né? Eu acho que esse é um pouco do meu propósito de vida, né? A gente sempre é sempre um tema no Brasil, o investimento privado, né? Dentro do cálculo do PIB, né, do Brasil, sempre o investimento privado é onde se perde um pouco, né? Claro, o governo tem sua grande responsabilidade, mas eu acho que a gente tem que instruir mais os empresários, né, os empreendedores, os empresários, para ele poder também que existe uma margem de crescimento, que eles têm que desenvolver essa mentalidade. E esse é um pouco do foco aqui, tá? Mas me apresentando um pouco da minha jornada, né? Eu comecei assim, essa jornada dentro do ecossistema de Campinas, mais precisamente em novembro de 2016, quando participei do Startup Weekend Campinas em 2016. Aí eu não parei mais, né? Eu entrei do Startup Weekend, saí com uma startup, entrei na Baita, né? Fiquei um ano nesse processo de aceleração. Startup acabou não dando certo, não indo para frente, mas eu já estava com aquela abelhinha do ecossistema picada em mim, né? Passei a organizar o Startup Weekend, organizei 10 edições ao todo, em Campinas e em Indaiatuba, né? A gente chegou a fazer, acho que uma das últimas presenciais no Brasil, que foi em janeiro de 2020. A gente fez a segunda edição aqui de Indaiatuba, foi um absoluto sucesso, né? Nesse meio tempo a gente também, esse grupo de amigos também criou o Movimento Ideia, né? Indaiatuba, Desenvolvimento, Empreendedorismo, Inovação e Ação, que dá uma cara às nossas iniciativas, aos eventos que a gente realiza, a conexão entre os três atores do ecossistema, né? As empresas, o poder público, os empreendedores, as startups, né? A gente faz toda essa conexão. E a partir do Movimento Ideia ainda surgiu a WeGo, Hub de Inovação, onde a gente tem alguns, eu vou apresentar, mas a gente tem programas corporativos, programas de aceleração, né? E mais recentemente ainda, no ano passado, ainda saí do meu trabalho anterior, né, que eu estava explicando que eu trabalhei com o Conrado Adolfo, né? Eu era copywriter lá, né? Mas a gente desenvolvia produtos digitais, também coordenava alguns projetos, né? E agora passei a ajudar mais os empresários, né, com o meu escritório, né, da V4 Company. Hoje eu sou um dos são 160 escritórios espalhados pelo Brasil todo. Vou entrar em mais detalhes, né? A WeGo, né, a gente tem 4 pilares, né, basicamente, né? A gente é um hub de inovação, a gente faz essa conexão de forma profissional, né, entre poder público, entre as empresas, entre os investidores, os empreendedores, as startups, né? A gente conecta ideias
negócios e investimentos. Tá? E a gente tem 4 pilares. Tanto a aceleração, o nosso primeiro pilar, né, que também ele é também um lado educacional, porque além da aceleração também a gente está educando, né, preparando empreendedores para criar negócios exponenciais. Conectamos com as empresas, né, através de programas de corporate innovation, programas de parcerias também, né? Às vezes a empresa também quer fazer já o seu investimento, então a gente atua também com uma venture builder, né? Quando a gente tem a intenção também de sindicar investimentos. Então, esse é um pouco do propósito da Ouigo. A Ouigo nasceu para conectar, né, esses pilares dentro do ecossistema, tá certo? E, né, apresentar um pouquinho da V4. Né? A V4 hoje está com mais de 1.000 clientes, tá? São mais de 100, aqui está até um número atualizado, são mais de 100 franquias, acho que a gente está chegando a 160 unidades, né? E tem unidades gigantes já na rede, né? E alguns dos clientes que a gente atendeu, né? A Smart Fit, que agora a gente tem exclusividade, né, dentro da operação da V4, também passou na nossa cartela de clientes o Spotify, Melissa, Dell, né, a rede da WhatsApp, né, e a Colchões Ortobon. Mas aqui estou citando alguns dos clientes que passaram pela carteira de projetos da V4 Company. Legal? Então a gente foi uma das empresas aí que mais cresceu ano passado, a gente cresceu 320% em 2020, né? Mostrando um pouco dessa tendência da necessidade de growth, né? Que os empresários do Brasil estão, né? Então a V4 mesmo cresceu 320%. Legal. Até puxando aí uma coisa que você, até esse ponto aqui da sua apresentação, um ponto que você falou há alguns minutos atrás, e eu falo muito isso também, né, quando eu estou ali tendo conversas, né, com potenciais clientes, né. Às vezes o cara tem ali uma empresa de 30, 40 funcionários, ele está dentro de um mercado, a empresa tem lá 20, 30 anos, e assim, ele não tem nem uma fração daquele mercado ainda, né? A empresa tá legal, show de bola, tem uma receita, tá saudável, tem uma história e tal, mas se você olhar para o potencial que existe, né, dentro do mercado dele, ele realmente não tem ainda nem assim, uma pequena fraçãozinha daquilo, né? Então, realmente existem possibilidades aí, né, onde que praticamente ainda não foram exploradas, né? Então, novamente reforçando, aí você está ouvindo, acompanhar a gente até o final, com certeza o Danilo vai passar aí diversas dicas, né, como você pode encontrar o caminho do crescimento. Legal, bacana. Então, continuando aqui, né? Mas assim, né, quando a gente fala de growth, né, e eu acompanho vários palestrantes, várias palestras, né, tem aqueles livros, né, que são clássicos, né, do growth, né? A gente fala muito de marketing digital, funil de vendas, funil pirata, lifetime value, né, um monte de siglas, um monte de coisa, né? Design thinking, né, também a gente está falando de squads, tem que ter squad, design thinking, né? Você tem que trabalhar com dados, né? Tem que ter um BI, né? Você tem que investir em diversas plataformas, tem que ter um Salesforce na sua empresa. E o empresário ele recebe várias ofertas, né? Vários tipos de coisa, e ele vai se perdendo nesse emaranhado da tecnologia, né? E eu falo assim, mas afinal, o que é growth, né? Growth para mim não é nada disso. Esses elementos são importantes para você implementar uma estratégia de growth, mas não é bem isso growth, né? E até eu estava citando os livros, esses aí são os clássicos, né? E principalmente eu acho que esse livro principal, o Hacking Growth, né, o Growth Hacking, que criou esse termo, né? A gente brinca na V4 Company, né, que os marqueteiros eles criaram termos novos para coisas que já existiam, né? E está constantemente criando esses termos, né? Então vai surgindo, vamos falar de crescimento, vamos falar de um crescimento acelerado, vamos falar de growth hacking, né? Tem o processo de vendas vira receita previsível, né? Então, e esses termos que o ecossistema de startup, o ecossistema de tecnologia trouxe, mas na verdade, né,
ele meio que já existia no passado. A diferença é que agora a gente, com a tecnologia, com a internet, a gente consegue dar uma acelerada, tá certo? Então, para mim, né, eu acredito que existe, tem que ter uma base de tudo isso. Growth, né, crescimento em inglês, ele tem que ser uma cultura organizacional, mentalidade do empresário, do empreendedor. Uma cultura organizacional com foco claro em crescimento acelerado de escala global. O empresário tem que estar se perguntando como é que, a partir do quando o negócio ele já tem uma atração, já tá rodando ali, né, de uma forma redonda. O que eu posso fazer para escalar o meu negócio? E há diversas formas disso. E várias formas, durante várias décadas, foram testadas e utilizadas ao longo do tempo. Legal? Por exemplo, né, o McDonald's, né, a Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, ela tem um sistema de crescimento através de franquias. Sim, franquias. Né? Você imagina. Você sabia, Márcio, que a Coca-Cola é uma franquia, é uma rede de franquias? Cara, não sabia. Aqui em Jundiaí, né, você vai encontrar a fábrica da Femisa, Femisa Coca-Cola. Uhum. A Femisa é uma franqueada da Coca-Cola. Ela tem uma certa região onde ela produz a Coca-Cola, aqui no Brasil, aqui na região do estado de São Paulo, e ela é uma empresa mexicana. Né? Então é uma unidade franqueada da Coca-Cola internacional. O McDonald's, assim que os Estados Unidos fecham um acordo, uma das primeiras empresas que entra é o McDonald's. Olha a escala. E cada uma dessas empresas que eu coloquei o logo aqui, ela tem uma estratégia de escala diferente. Mas elas escalaram. Elas escalaram. Né? Por exemplo, dessas empresas aqui, uma das que eu mais gosto, por exemplo, é a Cacau Show, que ela conseguiu escalar através de um posicionamento. Ela encontrou um meio termo entre o chocolate de massa da Nestlé e a Copenhague, que é um chocolate de alto luxo de presente. Ela conseguiu ficar ali no meio termo e focar na classe B. E ela espalhou a franquia dela para todo lado. Criou uma rede de distribuição gigante. Por isso que cresceu absurdamente. E A Ambev, né? só um ponto que eu queria comentar sobre a Coca-Cola, Danilo. Aí, nesse caso, você está fazendo aí um comentário, né, do crescimento, com a ideia do crescimento de forma horizontal, né? Mas aí, falando da metodologia do growth, por exemplo, a Coca-Cola, nos últimos anos, em 2016, ela criou o cargo do Chief Growth Officer, né? E a partir desse período, ela diminuiu o investimento em publicidade, né? Aquela publicidade, porque a Coca-Cola ela é talvez um dos melhores exemplos, né? De uma empresa que investe muito em branding, né? Então, assim, pô, quem não, como ser humano, né? Não tem a ideia, por exemplo, do Natal, daqueles ursos polares, não sei o quê, né? De toda aquela coisa. Então, assim, é só um exemplo, né, que a Coca-Cola faz para realmente fixar, né, a autoridade dela na nossa cabeça, né? Mas um ponto interessante é justamente isso. Aí, nesse caso, quando eu falo de growth nisso, estou falando do método Chanelis, né, que você comentou agora há pouco, do Hacking Growth. Então, a Coca-Cola, em 2016, ela criou o cargo de Chief Growth Officer, né? E de lá para cá, ela reduziu os investimentos em publicidade. Uma das coisas que mais influenciou a criação da V4, o que a V4 é hoje, a V4 Company, né? Foi um livro de um ex-diretor da Coca-Cola, o diretor de marketing, que se eu não me engano é o Sid Zigman, que é o livro, né, O Fim do Marketing como conhecemos. Esse livro, né, ele começou a cortar, começou a exigir alguns predicados, né, alguns resultados das agências de publicidade, que criava aquelas campanhas maravilhosas, né? No Natal, muitas delas a gente foi impactado, mas não tinha uma verificação se de fato as vendas estavam crescendo por causa dessas campanhas.
E nós na V4 a gente fala muito que a agência de marketing não funciona justamente por causa disso, porque o publicitário está mais focado, né, no BV, né, na comissão de jogar a publicidade na Globo e em ganhar o prêmio lá de Cannes, do que tá, né, preocupado com o resultado em si, né? Ele está mais preocupado ali, e hoje em dia, né, mais preocupado ali com a mídia social, com as ferramentas, do que com o resultado em si, né? Então E esse é um ponto, né? esse é um ponto legal. E aí, já que você falou do McDonald's, né, me veio duas coisas na cabeça, né? Há um tempo atrás, o João do Mac, que é o CMO, né, a nível nacional do McDonald's, eu não sei exatamente qual foi o contexto, mas a gente, de repente, nós estávamos discutindo, né, eu e ele, no LinkedIn, mas isso já tem um tempo atrás, né? Já deve ter, acho que deve ter mais de um ano isso, né? E ele me dizia justamente assim, cara, como é que você vai fazer marketing sem ter um budget generoso, né? Porque assim, porque uma das ideias do growth, né, se você pegar, até a gente falar agora há pouco sobre mídia, né? Não tem case de sucesso de startup que chegou e investiu assim ferozmente em mídia, Facebook Ads, não sei o quê, Google Ads e tal, e cresceu. Não tem. Né? As startups, como conhecemos hoje, a tração delas, né? Pegando lá, inclusive, a ideia do Paul Graham, né? Foi fazendo coisas que não escalavam, né? Então, o Facebook foi criando desde gatilhos de antecipação, começava numa universidade, ia para outra, ia para outra, ia para outra. Todas elas se tornaram grandes empresas, né? essas tradicionais, né? No primeiro que elas receberam aquela primeira pancada no sentido de adquirir vários usuários e promotores, etc., sem muito investimento, né? Não havia realmente dinheiro por trás disso, né? E essa é uma das coisas que às vezes eu coloco aqui dentro do escopo do meu trabalho, né? Que é justamente quando a gente vai priorizar iniciativas, aquilo que envolve investimento a gente acaba acaba despriorizando, né? Então, recentemente, até eu trabalho um dos meus clientes é uma EdTech, né? E a gente fez aí, e é muito, assim, hoje o produto deles está muito nichado, né, dentro do mercado, e nós conseguimos em 10 dias 308, né, usuários totalmente segmentados, sem fazer um investimento em marketing, né? A gente não botou assim R$ 1 em mídia paga, né? Então realmente até pegando com base, você falou o livro, né, da Coca-Cola, porque tem isso também da questão de você colocar muito dinheiro e você não saber aonde está, né, realmente está ou não aumentando as vendas, né? E também tem aquela questão, cara, por que muitas vezes eu estou colocando dinheiro aqui, né? Será que não existe uma forma de eu pensar fora da caixa que seja barato, né? Porque estamos falando de todas as empresas aí que têm budget assim generosos, né? Mas a própria Netflix mesmo, eles cresceram através de grupos, né? Então eles começaram a acertar grupos aí de discussão de filme, mas a mesma coisa, não tinha dinheiro, né? Naquele momento, né? Então essa também é uma reflexão interessante, porque muitas vezes o crescimento, né? Na minha opinião, quando você bate em aumento de vendas, etc., não necessariamente está atrelado a você investir muito, tá? Exatamente, tem vários modelos. Posso citar aqui, por exemplo, a Ambev, né, como é que a Ambev cresceu? M&As, fusões, compras, né, e uma cultura forte ali, né, de crescimento. A empresa, o João Paulo Lemann, né, um dos CEOs ali da Ambev, eles defendem, eles compram outras empresas para os colaboradores e para outras empresas. Ele também é uma forma também de manter ali o quadro, né, os melhores talentos nas empresas. A gente vai falar, muitas das coisas que você já apontou aqui, a gente vai falar aqui durante a apresentação. Vou dar sem spoiler por enquanto. Aí, assim, esse é o ponto. Acaba realmente, esse foi um ponto que a gente conversou no início, né? Que realmente quando a gente começa a falar dessa coisa, né, que é tão assim, principalmente quando a gente trabalha com isso, né? Porque é muito gostoso, né? Você fazer uma iniciativa dentro de uma empresa, de um cliente, e pum, aumenta a venda, aumenta a receita, todo mundo fica feliz, etc, né? Então eu acho que essa é a droga do growth hacker, né?
Porque assim, realmente ele vê que ele conseguiu mexer um ponteiro ali, né? Tipo, tava num ponto e ele conseguiu levar aquilo dali para cima. Então, por isso que realmente a gente vai falando, vai já é um assunto apaixonante, tá? Mas eu vou deixar você tocar agora, viu, Danilo? Assim, eu acho que assim, qual a diferença, por exemplo, de uma Netflix, né, de um Facebook para uma Toyota, para uma Coca-Cola, né? Eu acho que assim, hoje a tecnologia, ali a partir de 2005, 2007, mais com a introdução do Google Ads, a popularização da rede de pesquisa do Google, depois com o Facebook, né? A tecnologia permitiu essa escala mais rápido, permitiu que o marketing fosse mais barato, fosse mais abundante, fosse mais direcionado, né? A tecnologia começou a surgir várias plataformas que tornaram processos morosos em processos mais ágeis, mais rápidos, permitiu você escalar processos. Então, isso permitiu um crescimento mais rápido. E também a globalização, de certa forma, né, a comunicação, permitiu que você visse, né, vários modelos de crescimento ao mesmo tempo. Só nesse quadro aqui eu citei vários. Só aqui tem várias histórias diferentes aqui. Se você for pesquisar, tem vários modelos de crescimento aqui que você pode estar adaptando para a sua empresa, para o seu negócio, em um determinado momento. Legal? E eu queria também assim, trazer um grande case para mim de crescimento, de growth, que são as grandes navegações da coroa portuguesa. Se a gente voltar para a história do contexto, que a gente está hoje no dia 23 de abril, né? Esse encontro aí entre os portugueses e os indígenas aqui do Brasil, né? Foi no dia 22 de abril, né? Então a gente está no mesmo período. Portugal estava na época, a coroa portuguesa estava procurando uma forma de vender as especiarias das Índias, né? Que tinha que só os portugueses da cidade de Gênova e Veneza poderiam vender, né? Então eles estavam buscando uma nova rota, né? E começaram a criar toda uma indústria naval, né, para encontrar essa nova rota. A coroa portuguesa, ela estava com esse sentimento de growth, né? Então, a gente está falando do século XVI, né, de 1500, do século XV, XVI, né, mas tinha essa mentalidade. Se hoje acontece em poucos anos, né, naquela época levava séculos para certos crescimentos da humanidade, né? E assim, ó, se a gente for parar para destrinchar, a coroa portuguesa criou uma indústria náutica com uma série de inovações, entre elas a bússola, né? Novos produtos, né? Que as especiarias indianas, um novo modelo de negócio, né? Baseado em uma nova rota, né? Partindo de Portugal, cruzando ali passando ali por todo o continente africano, chegando até as Índias, né? E, né, nesse meio tempo ainda surgiu um spin-off, que é um tal de Brasil. Então, esse crescimento, essa mentalidade da coroa portuguesa criou uma série de indagações, né, uma série de crescimento da coroa portuguesa, e Portugal, por muito tempo, foi a principal nação do mundo. Né? Quer comentar alguma coisa, Márcio? É um pouco polêmico isso aí, mas... Na verdade, sim, eu gosto muito desse tema, principalmente porque história, para mim, esse tipo de conhecimento que você lê só por hobby, né? E realmente faz total sentido e mostra muitas vezes que crescimento ele é uma cultura, né? Então, assim, você percebe que é uma cultura. Então, ali a cultura dos navegantes, né? E depois na própria natureza também, né? Dos americanos, a questão depois de libertação para poder também ter negócios próprios, né, locais, né, porque basicamente a independência de todos os países começou assim, cara, a gente não quer mais ter que pagar como um spin-off, né, a gente quer ser dono, ter mais dinheiro aqui, poder fomentar o crescimento aqui, né, então realmente para mim faz total sentido, viu, Danilo? Pode tocar o barco.
Criar mercados, né? Esse eu acho que esse é o grande espírito da força motriz da economia ao longo do tempo, né? Criar mercados, criar novos produtos, né? Se a gente for, a gente poderia, por exemplo, falar da Apple. Apple com o smartphone, né? Com o iPhone, criou toda uma indústria de aplicativos que gerou toda uma indústria criativa, né? Então, novas formas, novos produtos. E de certa forma, Portugal fez isso lá atrás, né? Então, a tecnologia ela só permitiu que isso fosse mais rápido e chegasse a mais pessoas ao mesmo tempo, né? E é isso, né? O que eu para sintetizar para mim, growth é uma cultura organizacional com foco na inovação aberta, na transformação digital, né? Novos produtos, novos modelos de negócio, né? Novas formas de você pensar a sua empresa, de você o que eu posso fazer para eu abrir o meu mercado, para eu estar presente em mais coisas. Se você olhar para as empresas mais inovadoras hoje, elas têm essas iniciativas. E como que você pode desenvolver essa cultura? Se a sua empresa ainda não tem e você não sabe por onde começar, por onde você pode começar? Você pode começar apoiando as iniciativas do ecossistema. Movimento Ideia, Campinas Tech. Você pode se conectar com hubs como a WeGo, né, programas de aceleração, fundos de investimento, outras startups, que aqui na região de Campinas é uma região rica, né, tem um ecossistema rico. A galera aqui fala em se tornar um dos polos mais importantes nos próximos anos, nas próximas décadas. Isso é um papo entre as pessoas aqui do ecossistema. Quem está pensando no ecossistema está pensando em transformar a região de Campinas num lugar relevante. É um sonho da galera aqui. Um dia vai acontecer, né? Você pode incentivar seus colaboradores a participar de hackathons, de startup weekends, É, que dá só para realmente ampliar um pouquinho essa ideia, Campinas realmente a gente não pode ter nem dúvidas, né? Que seja um polo realmente importantíssimo. O primeiro unicórnio é aqui, né? A Móvel, né? A Móvel comprou o iFood, né? O Quinto Andar surgiu aqui em Campinas, né? Depois foi para São Paulo, recebeu inclusive o Quinto Andar. Eles teve uma fase que eles estavam no hub da nossa amiga Roberta Vilaça, né? Que tem um coworking aqui. Então, assim, Campinas realmente tem a Unicamp, que é um celeiro de cérebros, né? E eu converso com alguns, inclusive eu estou conversando, inclusive, com algumas startups que estão em período aí até de receber aporte. E você com soluções assim muito inovadoras. Você fala assim, cara, como que muitas vezes assim, pô, como que alguém pensou nisso, né? E, então, realmente, Exato, aqui a exato. região ela é um circuito importantíssimo. Aceitei a matéria, a gente Nossa. a, o nossa, eu esqueci até um amigo que trabalha lá, esqueci aquela empresa de a Superlógica, por exemplo, também são startups aqui da região de Campinas que vão virar unicórnios em breve, assim, né? E eu acho que um ponto importante, né? A gente está falando de hackathons, está falando de startup weekends, né? Que eu acho importante é a empresa ter uma forte cultura intraempreendedora, né? Incentivar seus colaboradores a desenvolver iniciativas, né? A ter uma postura de dono, uma postura de empreendedorismo, de criar soluções inovadoras, de criar startups dentro das empresas, né? De trazer processos de fora para melhorar a produtividade, né? A gente está falando aqui também de metodologias ágeis. Então, são todas formas aqui, né, que a gente pode estar utilizando, são estratégias táticas que a gente pode estar utilizando para acelerar a criação, né, dessa cultura dentro da empresa e também o engajamento dessa cultura. Porque não é uma ação isolada que vai trazer essa cultura, né? É algo que vai ter que permear por muitos anos para fazer parte dos valores da empresa. Tá certo? Então vamos lá. E nessa semana ainda, né, eu estava conversando, estava vendo uma live você citou a Móvel, né, do Fabrício Blaisi, né, com o Thais Gomes, né, foi essa semana, e ele estava comentando que antes de dar certo com os produtos da Móvel, antes de dar certo com o Play Kids, antes de ter condições de investir no iFood, né, e com Simpla e outros negócios que a Móvel tem hoje,
muitas coisas deram erradas. Eles testaram muitos produtos, muitos serviços, muitas novas tecnologias e muita coisa deu errado. Eles quase quebraram várias vezes. Então, a empresa, né, quando o empreendedor, ele tem que dar essa possibilidade. Né? Ele tem que testar, ele tem que errar várias vezes. Ele tem que explorar vários mercados. Como talvez navegar em mares nunca antes navegados, como os portugueses, né, das grandes navegações, né, lá do início do século XV. Mas é dessa forma que você vai acabar inovando, encontrando novos mercados. Tá certo? Todos os dias, milhares de vezes. Não adianta fazer isso uma vez. Não adianta fazer isso durante um ano, durante seis meses. Não adianta pegar o balanço, ver o prejuízo lá daquele departamento de criativos, né, de sonhadores que criaram um negócio e nunca saiu do lugar. Você tem que entender que esse é um trabalho consistente, tem que ser feito todos os dias. E às vezes é chato você estar investindo, né, e não ver seu retorno. Mas você tem que ter a noção que com o tempo vai surgir negócios exponenciais que vai pagar toda a sua jornada de crescimento, toda a sua jornada de investimento. Mas o empresário só tem, né, ele só vai ter esse foco, só vai ter essa consistência se ele conseguir ter a mentalidade antes. Por isso que eu bati tanto nessa tecla. E qual modelo de negócio ou produto você está testando hoje na sua empresa, Márcio? Me conta aí. Né? Qual modelo de negócio você está testando? Tem várias formas também de você que outras empresas utilizam para também estar crescendo também. Tem franquias, a Ó, V4 Company cresceu com franquias. você tocou num assunto importantíssimo, porque essa é uma discussão interna nossa aqui sobre modelo de crescimento. Essa aí realmente é uma questão importantíssima. Inclusive, uma dessas 5 aí que você apresentou, não vou dizer qual é, tá? Mas é uma das que a gente mais está amadurecendo a ideia para ir dentro de um timeline mais do médio prazo, né? A gente poder tá crescendo, tá? Mas tema muito bacana, viu? A V4 Company, ela tinha um grande problema. Ela vendia muito bem, mas não tinha pessoas para fazer o atendimento dos clientes. Então eles começaram a operar, continuaram vendendo muito e começou a aumentar a rede. Né? Hoje tem mais de 1.000 clientes. Né? É uma empresa aí que hoje é sócia do Grupo Dreamers, que o Grupo Dreamers do Rock in Rio, né? É um dos nossos sócios. Está crescendo, está acelerando o seu crescimento, e é uma empresa de serviços. Né? Quantas agências existiu antes da V4 Company, mas não pensou nesse modelo de crescimento? Né? Internacionalização, né? Quantas empresas no Brasil, né, bem administradas, com bons produtos, que poderiam estar vendendo para a América Latina, que poderiam estar vendendo para a Ásia, poderiam estar aprendendo com os novos mercados, porque você tem que sair da zona de conforto também. Vender, às vezes, no Brasil é tranquilo. A gente tem uma nação continental com um mercado consumidor grande, com um mercado consumidor significativo da classe A e B. É muito fácil ficar aqui no Brasil. A gente tem matéria-prima, tem mão de obra barata. A gente tem alguns problemas de burocracia, de imposto tributário. Tem esses problemas. Mas a gente poderia estar internacionalizando, poderia estar crescendo. Faz parte dessa mentalidade, e o empresário brasileiro, ele não tem muito isso. Né? A gente está começando a conversar mais sobre isso agora, sobre growth, sobre internacionalização, sobre M&As, fusões. Né? Grandes empresas, eu citei, por exemplo, anteriormente a Ambev. A Ambev cresceu muito comprando outras empresas. E também, né, não só olhar para fora, também olhar para dentro, os seus talentos, porque as empresas são formadas por pessoas. Né? A base das empresas são as pessoas. E como você junta pessoas boas ao seu lado?
com vesting, né? São programas que você dá parte da sua startup para uma pessoa-chave, que vai ser chave na sua organização, contratando pessoas melhores do que você, né? Trazendo essas pessoas para fazer a sua empresa crescer. Programas de partnership, quando você tem uma empresa maior, né, você já consegue dar sua sociedade para os seus colaboradores. Então, são formas de você atrair e reter talentos. E eu acho que é primordial dentro de uma cultura de transformação digital, de inovação aberta, porque a gente está falando de criar soluções de trabalho colaborativo, de criatividade. E quando você torna essas pessoas donas, você torna essas pessoas, você divide o seu propósito com elas. Então a gente torna também a sociedade mais aberta. A gente torna a sociedade mais democrática dessa forma também. Então eu acho fundamental esses programas de partnership, esses programas de vesting. Não só porque a empresa precisa, mas eu acho que a sociedade precisa desse trabalho mais colaborativo. Então, essa é a dica que eu dou para você. Contate pessoas melhores do que você. Olhe para esses programas como uma forma de reter e atrair essas pessoas. Mesmo você numa startup, né, sem muito dinheiro, sem muitas condições, sem investimento, é possível você atrair um bom talento de uma grande indústria, roubar o talento de uma Bosch, de uma Samsung, né, de uma grande empresa, né, a partir desses programas. E, né, eu queria trazer um pouco do tema aqui do ecossistema, né? A gente olha isso aqui, são 5 pilares do ecossistema, né, que o Sebrae usa e vários autores usam, né? E a gente pode olhar isso para dentro da empresa também, né? Aqui eu estou falando de talento, né? De você atrair talento, de você criar uma densidade de talento através de programas com Hackathon, programas de Corporate Innovation. Você pode criar essa densidade e essa cultura empreendedora, essa cultura para criar novas soluções, novos produtos. A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo de soluções de empreendedorismo, né? A AWS, né? Uma solução da Amazon, né? A AWS hoje é um dos negócios mais lucrativos dentro da operação da Amazon e nasceu a partir de iniciativa dos próprios colaboradores interessados em resolver esse problema. E aí a parte capital em ambiente regulatório a gente pode adaptar para as políticas da empresa. A empresa incentivando, dando recursos para esses empreendedores, né, melhorar a produtividade, trazer processo de fora, criar soluções internas que podem se tornar spin-offs da empresa. Tá certo, Márcio? Quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Você já refletiu sobre esse termo? Sim, sim, tá super interessante, viu, Danilo? Eu vou realmente deixar você tocar aí até o final, mas pode mandar brasa, tá muito legal. Legal, agora você falou de cultura, né? Eu estou falando de cultura aqui já há alguns minutos, eu não estou falando das palavrinhas mágicas, né? Gestão 4.0, branding, marketing digital, funil pirata, dados, né? Então, a partir de agora eu vou trazer alguns apontamentos sobre isso, né? Mas aqui eu já estou. Agora que você tem a base da cultura, e a cultura é a base, agora você pode olhar para esses termos e tentar trazer para a sua empresa para criar esses processos. Tá? Tem alguma dúvida em relação a esses aqui? Já conhecia todos? Sim, sim, conheço todos. Inclusive, marketing digital foi onde eu iniciei minha carreira como empreendedor, né? Foi dentro do marketing digital. E hoje, dentro da minha consultoria, tá. Gestão 4.0, para mim, gestão ágil, basicamente é a mesma coisa, né? Brand não trabalho, funil pirata também e business intelligence também são coisas aí que tá no nosso dia a dia. Bacana. E é isso que eu queria trazer esse ponto, né? Você está falando de gestão ágil, você está falando de marketing digital, você está falando de vendas 4.0, de dados. O lance é que a tecnologia ela permite escala desses processos.
você explorar vários canais simultaneamente, vários produtos simultaneamente, né? Torná-los previsíveis, né? Saber que você tem uma ideia, né? Que tem uma previsão que você vai investir 10 mil reais e vai voltar 30 mil, né? Você tem condições hoje com a tecnologia de ter essa previsibilidade, tá? Talvez isso, né, seja o que o pessoal chama de growth, né? Hoje em dia, quando a gente vai conversar sobre growth, né, as pessoas acabam focando só numa parte do processo, só em uma forma de explorar um canal, né, só uma estratégia específica. Mas eu acredito que growth ele é toda uma base, é um mindset que você constrói. E, né, dentro dessa mentalidade, eu queria trazer menos funis, menos ferramentas, menos hackzinhos, né, e mais um processo de vendas através da internet com a tecnologia. Crie processos dentro da sua empresa. Como a gente está falando de growth mais seria a transformação digital dentro do departamento de marketing e vendas, tá? Então aqui a gente vai falar do processo de vendas através da internet. Só que quando a gente está falando de growth, né, as startups, os empreendedores, de maneira geral, tem uma certa confusão de termos, né, de fases que um negócio se encontra. Existe uma diferença entre tração e growth. Né? Quando a gente acaba pesquisando esses termos, né, acaba pesquisando, estudando, talvez quando você entrou no marketing digital, você acabou vendo mais a parte de growth, não a parte de tração. Não tem um certo entendimento de o que eu vou fazer na fase de tração e o que eu faço na fase de growth. Tá? E são pontos importantes. Tá? A fase de tração, né, você ainda está, o seu negócio está iniciando na internet, ou você é uma startup e você precisa ainda validar o seu produto, validar o seu modelo de negócio. Né, você ainda está em fase de validação. Você não sabe se vai ter, como é que é a jornada do usuário, se aquele público é o público certo para o seu produto. Você está testando, está em fase de validação. E nessa fase, você vai testar vários canais. Você vai testar o Facebook, vai testar o Google, vai testar as redes sociais, vai testar ligar para os seus clientes e vender de forma direta. Tá? Vai fazer estratégias que não escalam, principalmente. Né? Posso citar, por exemplo, a EasyTax, né? EasyTax do Thales Gomes, que ele criou há 10 anos atrás. Né? Ele deu o celular na mão dos taxistas. Os taxistas não estavam usando o celular. Como é que eles iam receber as ligações dos clientes, os chamados dos clientes, né, para né, ir buscar os clientes para prestar o serviço de táxi? Ele fez coisas que não escalavam. Ele deu um smartphone para a maioria dos taxistas. E ele percebeu em um momento ainda que os taxistas não estavam usando o celular. Então ele conta que um dia teve uma sacada, estava conversando com um taxista e o taxista mostrou um site de pornografia para ele. Então ele teve a sacada de colocar o site indexado na área de trabalho desse celular, né, desses celulares, como se fosse um aplicativo. Né? Aí isso gerou uma onda de uso dos taxistas pelo celular. São estratégias que não escalam. Né? O Tinder, quando começou também, faziam festas. Né? Estava citando em algum momento sobre o Facebook, né, que o Facebook pulava de universidade a universidade. São estratégias que não escalam. E nesse momento da atração é muito importante você fazer isso. Porque o seu negócio ainda não tem um crescimento grande. Né? Você não tem um grande recurso para você estar investindo em marketing, investindo em tráfego pago, investindo em ferramentas. Né? Então, é importante você ter esses testes. Né? Mas iniciar, de certa forma, fazer algumas ações. Tá? Por uma empresa física, tá? Uma empresa com um negócio local, uma consultoria, né? Ou uma empresa, pode ser uma empresa de médio, grande porte, que não tem uma operação digital ainda,
né, você também vai estar, mesmo com a sua empresa bem estabelecida, você também está na fase de tração. Está na fase de testar os canais. Você vai passar ali um período de 3, de 6 meses também nessa etapa. E nessa etapa você precisa encontrar as métricas-chave que faz sentido para o seu negócio. Custo por lead, custo por venda e, né, tentar pelo menos encontrar o retorno sobre investimento igual a 1. Pelo menos isso, para você dar novos passos de escala, né, dos seus processos de vendas da sua empresa, tá certo? E queria trazer também sobre a etapa de growth. Aí, o growth você já tem um produto estabelecido, mais ou menos estabelecido, já tem uma maturidade maior, né? Dentro do ecossistema de startup, a gente fala que talvez possa levar um período aí médio de 32 meses, né? Alguns autores, alguns membros do ecossistema que trabalham nesse tipo de métrica, né? Vai levar uns 32 meses até um empreendedor seguir uma jornada de desenvolvimento dele, desenvolvimento da empresa, tá? Aí você vai entrar numa fase de product market fit, né? Que é entender, né, qual dor que o seu produto está resolvendo, em que momento que ela resolve e quem é a persona desse produto, né? São as 3 palavrinhas mágicas aqui do product market fit. Quando há um encontro, dor, momento, persona, né? Então aí você vai ter uma noção, né, dos canais que já deram certo e você vai poder escalar, vai poder implementar os processos, poder maturar esses processos, maturar esses números, maturar essas métricas e a partir disso você vai se permitir você escalar, porque você vai saber que se você investir 10 mil reais, vai voltar 30 mil, se você investir 20 mil reais, vai voltar 80 mil. Você vai ter essa noção, tá certo? Então, aqui você vai testar vários canais, vários processos de vendas, modelos de negócio, né? Modelos de negócio você pode estar rodando, testando simultaneamente. Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, a Gympass. A Gympass teve um momento que ela só vendia programas de academia para pessoa física. Só que ela entendeu que, e se eu criar um modelo aqui em que eu vou vender esses programas de academia para as empresas pagar para os funcionários, como se fosse um benefício. Aí ela encontrou o product market fit dela. Ela mudou a dor, o momento e a persona dela. Aí ela conseguiu a escala. Tá certo? Um ponto até aqui, Danilo, acho que fica claro que tração e growth, por exemplo, tração é uma coisa que você tem que ter no dia 0, né? Então, você abriu um negócio, tração você tem que ter no dia 0. A partir do momento, você tem que estar usando estratégias que não escalam, como você mesmo falou, né? Então, assim, inclusive, ano passado eu fui traduzir um texto do Lenny Rachinsky, né? O Lenny Rachinsky, ele fez um levantamento das startups que mais cresceram no mundo. E aí o tema do levantamento dele era o seguinte: como elas conseguiram os primeiros usuários, né? Então ele identificou, primeira coisa, que aquilo que elas faziam são coisas que não escalam, né? Então o pessoal do Tinder mesmo, eles iam até as universidades, né? Apresentar, mostrar como era a universidade. O fundador do Snapchat, ele ia ao shopping, parava as pessoas para mostrar o Snapchat, né? Então, assim, tração você tem que ter desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia tem que estar entrando cliente, tem que estar entrando receita para você. E growth, porque growth está falando de crescimento, então, assim, tem a ver com, primeiro, também tem a ver com o mercado, né? Você usou um termo ali sobre o mercado global, né? Então, assim, uma startup, quando ela pensa em growth, ela está pensando nisso, ela está pensando em resolver um problema real em grande escala, né? E para ter growth tem que ter esse product market fit. Muitas vezes ele não é o suficiente, mas às vezes ele é a única coisa o suficiente, porque existem empresas que estão aí há muito tempo, não tem receita. Desculpa, tem receita. O que não tem é que não fecha no azul, né? Receita, obviamente, tem. Mas estou dizendo assim, são empresas que elas não encontraram o modelo delas ainda. Então, por exemplo, o Spotify foi ter, depois de muitos anos, né? O Spotify foi começar a encontrar o modelo dele e aí teve
sei lá, depois de mais de 10 anos, se eu não me engano, né? Que foi o primeiro ano que fechou no azul. A Uber mesmo até hoje não fechou no azul, né? A Uber, Hoje. né? Então, assim, então, mas o Product Market Fit ele é o suficiente para você experimentar o growth. Depois vão ter outros fits, né? Que fit com o mercado, né? Fit com o modelo de negócio, etc. Mas a gente tem aí diversas empresas, né, casos de empresas que eles encontraram esse primeiro fit aí entre esse encaixe, né, do produto com o mercado, e isso já foi o suficiente para ter aí uma grande adesão em grande escala, né? Com certeza, dizem, né? Já tem um ditado que o pessoal do ecossistema fala que a Uber ela só vai ser lucrativa mesmo quando existir os carros autônomos. Que ela não tiver mais o motorista, aí ela vai se tornar lucrativa de fato. Até agora ela encontrou um modelo de um modelo de negócio que a torne lucrativa, né? E também, assim, quando você tem uma empresa grande e você está escalando, você pode se permitir até ter plataformas próprias, né? Por exemplo, ou comprar uma plataforma que já existe no mercado. Por exemplo, a XP comprou a Infomoney. A Infomoney é um portal de notícias da XP, é uma plataforma própria da XP e ela vende vários produtos pela Infomoney, tá? Você pode também e você pode ter mais ajustado, né? Uma estratégia de business intelligence, uma estratégia de BI, receita, processo de vendas previsível. Aqui, né, você já começa a ter esse tipo de processo já na fase de tração, mas aqui vai estar mais ajustado. Aqui você tem mais controle dos números do que você tinha no começo da empresa, que é super normal, porque você vai contratando mais pessoas, pessoas capazes de desenvolver esse processo para vocês. E aqui na V4, Márcio, a gente utiliza alguns termos, né, para a gente mostrar. As empresas, geralmente, a gente atende muita empresa negócio local, muita empresa física, né, indústria, né, e a gente já tem algumas métricas, a gente chama de, que a gente fala que as empresas, elas têm, quando elas estão entre essa fase de tração growth, né, elas têm 4 etapas, basicamente, né, o Step V1, né, que está encontrando aquelas métricas chaves, está encontrando ali o retorno sobre o investimento igual a 1, né? É uma fase que você vai testar, é uma fase de MVP de estratégias, de você vai ter o mapeamento do custo por venda, né? Você vai ter provavelmente um time enxuto, talvez só um empreendedor, ou só uma pessoa ali contratada, um gestor de tráfego, né, geralmente para fazer um anúncio para você, alguma ação nesse sentido, né? E uma métrica importante no mercado que muitas empresas não se ligam, né, e deixam de crescer por não ter noção dessa métrica, que é o quanto você investe do seu faturamento em marketing, né? Os conselhos de administração falam que o ideal é investir entre 5%. Né? Mas as empresas que mais crescem, a gente pode pegar a Salesforce, né, elas investem muito mais do que isso, investem 30%, 40%. Então, assim, isso aqui é uma sugestão que a gente dá. Investe 5% na equipe e 15% do seu faturamento em mídia, né, em compra de mídia, tá? Somente quando você está no Step V2, em que você encontrou essas métricas iniciais e agora você vai precisar entender se você investir mais, se as métricas que você conquistou na fase de tração, elas estão perdurando, se elas estão maturando, tá? Se o processo que você está implementando, ele tá continuando, ele vai levar a empresa para o próximo nível, tá? E aí, no Step V3, a gente vai para escala. Né? Você já aprendeu com vários processos, você já encontrou vários caminhos de escala, você vai explorar o mercado, vai aumentar seu investimento de mídia, o seu faturamento, né? Para você realmente já seguir um caminho de growth, tá certo? E o Step V4, que aí você consegue já estar criando departamentos. Né? Você, em vez de, talvez, até aqui você precisou contratar pessoas de fora. Aqui, talvez você vai contratar alguém só para fazer um trabalho específico, um trabalho específico na área de business intelligence, um trabalho específico na área de
por exemplo, de gestão de tráfego, de copywriting, né, para mudar um pouco o posicionamento da empresa, tá certo? Então, aqui você internaliza esses processos, você setoriza, tá certo? Já tinha visto alguma coisa parecida? Sim, sim, né? De uma abordagem diferente, mas sim, viu, Danilo? Ah, legal. E eu queria também pontuar assim, um dos grandes erros, né, dos empreendedores, principalmente aqueles que estão começando, né, que não tem muito, não tem, acaba não tendo muitos recursos para estar investindo, né, e às vezes dentro dos canais de tração, e aquele livro, né, o Tração, ele apresenta 19 canais, né, a gente acaba gastando muito tempo, investindo muito tempo, por ser às vezes canais gratuitos, em canais que vão dar um retorno daqui 6, 8, 10 meses. Né? Então, são canais como SEO, como marketing de conteúdo, ficar postando em blogs, gravando vídeos no YouTube, né? Mídia social. São estratégias que levam meses e você precisa ainda ficar sendo consistente todos os dias, né? Postar 3, 4 posts por dia para realmente ter um resultado significativo com essas estratégias. Enquanto estratégias de marketing direto, né, tráfego pago, inside sales, prospecção ativa, são estratégias que geram resultados imediatos. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, vale a pena você pensar nessas estratégias aqui, porque são estratégias de resposta rápida. Né? O marketing direto é o marketing de resposta rápida. E se você está testando o seu produto, você precisa testar ele de forma rápida. Você precisa aprender ele de forma rápida. Senão, talvez a sua jornada de crescimento da sua startup pode levar vários meses e você não consegue sobreviver. Sua empresa cai, os seus sócios deixam você. Aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo, eu já tive uma experiência prática sobre isso. Então, assim, foquem nesse tipo de estratégia. Né? Uma empresa B2B vai para prospecção ativa, pega o telefone, liga para as empresas, pega o LinkedIn, entra em contato. Né? Quantas empresas? Cara, 70 ligações por dia. Faz esse volume, entendeu? Você está numa fase está numa fase de tração, né, que você não tem faturamento ainda, a sua empresa não está grande o suficiente para bancar o seu trabalho. Então aqui você precisa utilizar mais essas estratégias do que essas de cima aqui, tá certo? E né, queria trazer um pouco né, a gente fala muito dos funis de vendas, né? Mas hoje a jornada de compra da pessoa não é tão bonitinha assim, né? Consciência, depois a pessoa entende, aí eu vou evoluir vou entrar em contato com o vendedor, eu realmente eu compro, né? Aí aqui embaixo ainda o funil pirata ainda traz a retenção, tem algumas estratégias aqui para você comprar mais vezes do né, vender mais vezes para o seu cliente, tá? Mas hoje em dia ela é toda confusa, toda confusa. As estratégias elas conversam simultaneamente, né? A gente fala que para um consumidor, por exemplo, contratar um serviço, comprar um produto, precisa de 9 pontos de contato, né? E ele vai passar por vários canais por você. Ele vai ver um anúncio que você fez no jornal, na rádio, vai ver uma participação sua num podcast, vai ver um anúncio seu no Facebook, vai ver um blog seu, né? Você vai abordar ele de várias formas. E um momento, e você vai trabalhando a consciência dele, essa fase de consideração ao longo de toda a jornada, de uma forma de multicanais, tá certo? Até o momento que ele conversa com o vendedor e fecha a venda. Tá certo? E marketing marketing só serve quando vende, né? Marketing, o foco dele é a venda, tá? E hoje em dia há vários processos de vendas, né, que as grandes empresas elas não sabem, ou tem apenas um, né, é forte em apenas um processo de vendas e fica ali preso àquele processo. Né, tem um site no ar, tem um lead, né, que o lead cai de vez em quando lá no site, né, tem uma estratégia ali, geralmente de SEO, né, e tem uma equipe de vendas ali. Ou
contrata vendedores a preços altíssimos, né? Dá todo o recurso, dá carro, né? Paga gasolina, dá treinamento, né? Mas essa pessoa ela fica rodando o estado, rodando as empresas, né? Para fazer essa venda de uma forma presencial, né? E hoje com a internet a gente tem, além de vários processos que você pode estar implementando na sua empresa, você com a internet você consegue escalar esses processos. Tem plataformas específicas que você consegue estar escalando, criando volume, né? Inside Sales, né? Por exemplo, se você tem uma estratégia de marketing digital bem montada, você vai ter uma maquininha de geração de leads para a sua equipe comercial estar atendendo de forma passiva, digamos assim, né? As pessoas, você fez um anúncio no Google ou no Facebook ou em outra fonte de tráfego, que pode ser um influenciador, pode ser uma rádio, pode ser uma TV. As pessoas entraram no site, deixaram o contato dela para fazer o atendimento. Esse aqui a gente chama de inside sales, né? A prospecção ativa, que você define um perfil, né, de um lead, de um potencial lead, né, de uma potencial persona, um tipo de empresa, e você liga, né, para ela ou vai até lá, né, como hoje existem algumas plataformas como o LinkedIn, por exemplo, que você pode mandar uma mensagem para essas empresas. Então, a prospecção ativa, o account executive, né, porque depois que você conquista o cliente, você precisa também defender a sua posição na sua empresa, você precisa vender novos serviços para você aumentar a sua lucratividade. Então, é importante ter essa figura do account executive. Tem uma estratégia de farmer, né, que complementa aqui esse executivo de contas. Você precisa cuidar da experiência do cliente na sua empresa, né, customer success, né? Então, é importante, você não precisa só ter um processo de vendas, né? E tem empresas que só tem um processo, só tem uma forma de vender rodando, um produto, um modelo de vendas, né? Aí quando esgota aquele canal, esgota aquele processo, a empresa, o motorzinho do crescimento ela trava. Então, o interessante é quais desses processos você está executando hoje. Quer comentar alguma coisa, já que é sua área, mas... Realmente essa é a principal área, né, que eu estruturo, né, em uma empresa do cliente, é justamente essa parte da vendas interna, né? Porque eu lido com contas, né, B2B, e onde a venda dela é muito consultiva, né? Então, assim, é uma área realmente que eu sou apaixonado, e além do Receita Previsível, que é um livro assim excelente, mas o Receita Previsível ele trata mais de um contexto maior, né? Assim, de ponta a ponta, né? Acho que para aquele cara que quer vender mais, um livro que é realmente assim que eu recomendo sem ressalvas é o Spin Selling, né? O Spin Selling ele é mais que uma metodologia, ele é totalmente fundamentado em estudos, né? Então, realmente, é um livro indispensável para todo mundo que está na área de vendas consultiva. Exatamente, né? Então, explorar todos os seus públicos, né? Vender mais para o seu cliente, né? Então, é fundamental. Vamos lá. E, né, e a gente está falando de processos, né? Você precisa ter também a mensuração dele, né? A previsibilidade, né? Então é importante, às vezes, você ter um dashboard, um BI, né, para você entender qual é o ticket médio, né, qual é o seu faturamento, né, qual é o seu ticket médio lifetime, né, ao longo do tempo, né, quanto vai trazer para sua empresa. Né. É importante ter alguns softwares que te ajudam, né, a ter essa mensuração, como o CRM instalado, que pode ser qualquer um dentro da sua realidade, Pipedrive, a Leadpool, Pipefy, Salesforce, né, HubSpot, né, tem alguns gratuitos, tem o Pipedrive é super barato. Né. Então, você pode já estar implementando esse tipo de estratégia dentro da sua empresa. Ou o Power BI, o Data Studio, né? Já para você construir esse dashboard. Você pode contratar um profissional só para fazer isso para você. Né? Não é nada, não tem um custo muito proibitivo. Tá?
Então, eu acho que é esse ponto, né? Não é só o processo de vendas pela internet, tá? Mas a mensuração desse processo, porque senão você não vai tirar os insights, né? Você estava comentando em um momento que você, Márcio, que você gosta muito do perfil, de entender o perfil, né? A gente tem essa palavrinha aqui que a gente chama de cohort, né? Dentro da estratégia de growth, né? Entender o perfil de cliente que está trazendo maior lucro, né? Para você focar suas ações, as suas estratégias para aquele grupo. A gente está falando, por exemplo, no slide anterior, que é por exemplo, Inside Sales, prospecção ativa. Se você tem uma boa estratégia de Inside Sales e tem uma área desenvolvida aqui de CS, de Pharma, você vai ter uma noção de quais são os clientes que mais traz retorno sobre o investimento. Aí você pode acelerar o seu crescimento através de uma estratégia de prospecção ativa. Ah, legal, eu tenho noção que que indústrias de pequeno porte, com faturamento até, até 3 milhões, é o meu público. Então, aí você pode fazer uma estratégia de prospecção ativa para focar mais, né, acelerar o seu processo aqui. Tá? Porque nem tudo, né, você vai conseguir fazer pelas fontes de tráfego normal. Né? Então, prospecção ativa é fundamental também. E uma dica de leitura, tá? Né, muitos dos conceitos que eu trouxe aqui eu aprendi dentro com o Daniel Lippert, o CEO da V4 Company, né? Dentro dos treinamentos do cientista do marketing. Tá? E recentemente a gente lançou esse livro aí, que condensa toda a nossa metodologia, de trabalho. Eu não falei aqui nem 1%, nem 3% de toda a nossa metodologia, da nossa forma de pensar, tá? Nosso processo. Então fica essa dica aqui para vocês, se vocês querem se aprofundar mesmo nessa área de marketing digital, né, de processos de vendas através da internet, nessa área de growth, né, como trazer a transformação digital para a área de marketing e vendas, fica a dica de a leitura desse livro aí, tá certo? E para fechar, Márcio, eu queria só falar uma coisa aqui, né, passar essa mensagem que crescimento é questão de sobrevivência. Só uma empresa grande tem estabilidade, tá? E aguenta os trancos, né? A gente vive num país com muitas crises, né? E só uma empresa grande ela consegue aguentar os trancos do mercado e, né, encontrar o caminho de um crescimento novamente. Né? Então, por exemplo, aqui nesse período aqui de pandemia, de Covid, né, que a gente passou, né, muitas empresas pequenas fecharam. Talvez se elas fossem um pouquinho maiores, elas poderiam acessar um capital de forma diferente, poderia criar um canal digital, né, de forma diferente, que pelo menos ia garantir a sobrevivência. Então, crescimento é questão de sobrevivência. Eu Sua empresa concordo. tem que Concordo totalmente. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, principalmente se você é pequeno. Porque se você é pequeno, é aquele velho pensamento do ABC, né? Que é o How I Be Closing, né? Você tem que estar sempre, constantemente vendendo, fechando o negócio, prospectando. Nunca parar, nunca parar, nunca parar, né? Porque se você, como você mesmo falou, da questão da crise, ou você é muito grande, aí vai ser mais difícil ou você tem um processo muito bem definido de gerar sempre demanda, sempre oportunidade de novos negócios para a sua empresa. Então, concordo totalmente com essa frase. Claro que eu tinha que concordar, né? Crescimento é uma questão de sobrevivência. E a gente comentou sobre novos produtos, novos modelos de negócio, né? Eu acho que isso aqui é fundamental para a empresa manter a relevância dela no mercado, né? Ela pode não inovar, você pode achar que nesse momento não investir em marketing, não investir em inovação pode ser o modelo mais lucrativo para você nesse momento, para os seus investidores, para os sócios. Mas você está colocando a sua relevância em risco no mercado, a sua posição no mercado em risco. Porque pode surgir uma nova tecnologia a qualquer momento. Um grupo de pessoas dentro de uma garagem, dentro de uma sala, né,
pode estar criando um aplicativo, pode estar criando uma tecnologia que vai afetar o seu serviço. Isso aconteceu, tem N exemplos que eu poderia dar aqui. Né? Tem os clássicos Blockbuster, Kodak, né? A gente poderia estar falando. São empresas que tinham uma forte relevância, mas por não ter a coragem de colocar novos modelos, novos produtos, não ter uma cultura forte de inovação aberta, caíram no mercado, perderam a relevância. Você falou de duas aí, né? Mas eu poderia realmente até citar uma estatística que eu tô estudando aí para criar uma postagem. 40% das empresas, né, nos últimos 20 anos, nos Estados Unidos, né, elas desapareceram, né? 40%. Então, realmente crescer é uma questão de sobrevivência. Danilo, muito obrigado, viu, cara, pela aula, né? Acho que você deu uma aula aí para a gente, ponta a ponta, de Growth, passou em diversos... esse tipo de vídeo aqui, pessoal, realmente aí tá as redes sociais do Danilo para vocês encontrarem ele, né? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo realmente para você... aqui acho que a gente já passou, ou tá aí na casa de 1 hora, né? Mas é um conteúdo para você realmente dedicar aí 2 horas para você acompanhar e ir ponto a ponto, né? Entendendo, e caso você não entenda, cada um dos conceitos que o Danilo ele colocou aqui. Então, agradeço, viu, Danilo, pela sua disponibilidade em estar aqui batendo esse papo comigo. Se vocês aí que gostaram, né, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de deixar também aqui uma curtida, de compartilhar com quem aí vocês acreditam que esse conteúdo pode ser relevante, tá bom? Então, obrigado, viu, Danilo? E um forte abraço. Obrigado pelo convite. Para todos. Obrigado pelo convite aí. Então pode se conectar aí pelas minhas redes sociais, né? Danilo Ferreira Zanini, ou Danilo F. Zanini no Instagram. Né? Tem as redes sociais da WeGo, que a gente também posta bastante conteúdo. Tem as nossas lives na WeGo, que a gente fez no ano passado. Então, são sensacionais. E os canais da V4 também, para quem quer aprender mais sobre marketing digital, né? Então tem bastante conteúdo já, é um conteúdo já de mais de 3 anos no YouTube, né? Então vale super a pena vocês estarem conferindo, tá certo? Beleza. Um abração, pessoal. Até mais. Até a próxima. Abração, obrigado.